Queridos amigos e irmãos, nestes últimos dias, nós todos prendemos a respiração, imaginando quem seria o bispo eleito como Papa, o 267º Papa da Igreja Católica. Todos os envolvidos, mesmo fisicamente excluídos do local onde os sucessores dos apóstolos que se tornaram cardeais, reunidos e guardados no segredo de uma capela, escolheram o servo dos servos de Deus, chamado a lidar a Igreja. O Papa é o servo. Servo de um único povo do qual Pedro, o Papa, fez e continua a fazer parte mesmo agora, depois de ter sido chamado a liderá-lo. Servo. E aqui está o mistério. Como pode um servo ser o chefe de um povo, de uma igreja? Uma pergunta à qual Jesus respondeu com palavras que ainda hoje temos dificuldade em compreender. Sabeis que os chefes das nações as dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Ao contrário, quem quiser ser grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o último e servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir, portanto, é isso que os sucessores de Pedro são chamados a fazer para liderar a Igreja. E esse paradoxo é desorientador. Ele tem confundido tanto a mídia quanto os muitos centros de poder, pequenos e grandes no mundo, que se esforçaram nos dias passados para definir a identidade e o nome de quem seria escolhido e talvez até tenham tentado influenciar a decisão, desenhando cenários e interpretações que parecem estar escritos na areia. Nestes últimos dias, os cardeais eleitores foram chamados a entrar no mistério, a deixar tudo fora da Capela Sistina, portanto, deixar fora a si mesmos, seus pensamentos, seus raciocínios e a esvaziar-se completamente para deixar espaço apenas para o Espírito, para uma dinâmica que os transcendeu e para o mistério de Pedro. E Pedro é isso, um mistério que nos confia uma certeza. Pedro é o pescador a quem Jesus prometeu que o mal não venceria. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é o apóstolo por quem, ao confiar-lhe a sua igreja, o Filho de Deus rezou, dirigindo uma recomendação especial ao Pai, para que o amparasse a carregar sobre os ombros um fardo que de outra forma seria demasiado pesado. Pedro é um homem amparado por esta oração que se espalhou ao longo do tempo e da história até aos seus sucessores e chegou até nós hoje. Uma oração concreta, especial mesmo, para que a fé nunca desfaleça diante das provações que terá de enfrentar, tão diferentes e tão semelhantes às do nosso tempo, secularizado, dividido, polarizado, confuso, amargurado, cheio de desejo de mandar e pobre de amor, incapaz de compreender o valor do serviço e do bem comum, cheio de certezas frágeis e de falsas verdades, imbuído mais de rancor do que de misericórdia, muitas vezes mais desejoso de vingança do que de perdão. Jesus disse: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Pedro é um mistério de misericórdia e de amor, de comunhão e de escuta. Um pescador que calcula mal, que perturbado passa a noite inteira no mar sem pescar um único peixe, que depois lança as redes para o outro lado, apenas com a palavra de um estranho, e que no final compreende que quem fala é o seu mestre. Pedro é um pecador perdoado. É o escolhido que, antes de se alegrar, chorou amargamente depois de ter traído o Senhor, como Judas. Mas ele chorou. Nas suas lágrimas está todo o seu mistério. E está o mistério da igreja. Essas lágrimas são talvez as chaves do reino. São as chaves de Pedro e do sucessor de Pedro e do seu mistério. Uma fragilidade que é poderosa precisamente porque não brilha com luz própria. Uma rocha, mesmo que não fosse, que precisamente por isso nos confirma a todos na fé. Rezemos pelo nosso Santo Padre, para que Deus o acompanhe neste ministério tão importante para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.